Espero encontrar a todos de forma excelente. Nossa aula hoje, ela versa sobre obrigações divisíveis e indivisíveis, deixando claro que ela é direcionada ao terceiro semestre do curso de Direito do Univag. Então, vamos começar, moçada. Olha só. Primeiro, quando a gente fala obrigação divisível, o que é uma obrigação divisível? Primeiro, vamos entender, quando eu assumo um compromisso com alguém, eu assumo um compromisso de dar alguma coisa, coisa certa ou coisa incerta, de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, que é aquela classificação básica que nós aprendemos. Os primeiros, obrigação de dar coisas, nós falamos que é o bem corpóreo, a coisa. E fato é fazer, é prestação de serviço ou assumir um compromisso de não fazer alguma coisa, que é o fato, de evitar algum acontecimento, tá certo? Então veja bem, o que é um bem divisível? O bem divisível é o que pode ser fracionado em partes homogêneas e distintas, sem alteração das partes essenciais do todo e sem sua desvalorização. Aqui eu trouxe aqui, por exemplo, alguns cereais. Eu posso muito bem, nessa saca aqui de 60 quilos, tirar 30 quilos, que isso não vai alterar a substância desse bem. Eu tenho aqui uma bela quantia em dinheiro, nossa, como faz falta, né, moçada? Uma bela quantia em dinheiro, que ele é um bem plenamente divisível. Aqui tem aqui aproximadamente 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. 50 mil reais eu posso fracionar em 10 mil reais, em 100 reais, sem perder a essência do objeto. E aqui eu tenho um bolo, dividido em diversas partes. Aqui é o bolo das delícias da KP. Então veja bem, moçada. Então veja bem, o que é uma obrigação divisível então? É aquela em que a prestação é composta de objeto ou fato divisível, quer por sua natureza ou por convenção. Professor, dá um exemplo aí de fato divisível. Claro, vamos imaginar que a turma fala assim: BBB, nós queremos contratar você para que faça 5 horas aulas para a gente num sábado. Eu falo: olha, moçada, eu fecho um contrato com vocês de 5 horas aula, eu vou cobrar tanto por hora aula, mas nós vamos ter que fracionar isso aí. Então é um fato fracionável, divisível, sem alterar a substância da aula. Vamos fazer 2h30 sábado que vem e 2h30 no outro sábado. Perceberam? Tá? Então, a obrigação divisível é aquela em que a prestação tem por objeto, é composta, né, um objeto ou fato divisível, quer por sua natureza ou por convenção. Assim, nós podemos compreender que a prestação pode ser cumprida de forma parcial. Viu o exemplo da aula? Achei 2h30 agora e 2h30 depois. Uma vez que a divisão da prestação não acarreta diminuição do seu valor, altera a sua substância, causa algum prejuízo ou mude a sua finalidade. Isto é obrigação divisível. Por quê? Porque o objeto da prestação é um bem ou fato suscetível de divisão, sem que perca a essência, sem que perca a sua natureza. Tá certo, pessoal? Então, o Código Civil, ele não conceitua obrigação divisível como nós acabamos de fazê-lo. Mas ele traz aqui o artigo 257, o que diz o artigo 257 do Código Civil? Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, quer dizer, o objeto é divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, a pergunta que eu faço aqui: como funcionar uma obrigação divisível? O Código está nos orientando. O Código, ele não vai se manifestar nesse tipo de problema que eu acabei de colocar aqui, ó. Zoião deve para Zé 100 mil reais e deverá pagar dia 6 de abril de 2020. Como ele deverá cumprir a sua obrigação? Aí fica moleza, né, moçada? Entregando a prestação de 100 mil reais. Simples assim, tá? Então, o Código não trata porque é fácil. Dai a César o que é de César. O Zoião deve com o Zé, paga o José, pronto, acabou. E aqui não interessa se o B é divisível ou indivisível. Porque é um vínculo obrigacional extremamente simples, tá? A questão é quando eu tenho mais de um devedor ou mais de um credor. Eu trouxe aqui as personagens conhecidas em sala. O Zoião e o Zin, que é o chinês Zin, o Zoião
e o Zin devem 100 mil reais para o Zé e para a Azul. Simples assim, moçada. Pluralidade de devedores, mais de um devedor e mais de um credor. O que fala o código aqui, ó? Ele está dizendo que essa obrigação aqui, ela se divide em tantas obrigações iguais, aqui que é o X da questão, e distinta, quanto os credores ou devedores. Aqui está falando o seguinte, aqui tem um vínculo obrigacional aqui, na verdade, como o objeto é indivisível, aqui, isso aqui será dividido em 4 obrigações. Como assim, professor? Olha só, aqui disse quanto é desse 100 aqui, quanto é que é a parte do Zin e quanto é que é a parte do Zão. Se não falou nada, presume que é em parte igual. Qual a leitura? Zoião deve 50 e o Zin deve 50. Ah, tá. Beleza. Zoião deve para quem? Ele deve para o Zé e deve para o Azul. E o Zin deve para o Zé e deve para o Azul. Como, então, acabar com esse vínculo obrigacional? O Zoião, ele vai pagar 25 para o Zé, porque ele deve 50. E ele vai pagar 25 para Azul. Está aqui um vínculo, outro vínculo. Daqui nasceu 2 vínculos. Está desfeito. Zoião pagou o Zé e Azul. Tchau. Ele vai sair saltitando, cantando, tranquilo, extinguiu esse vínculo obrigacional. E o Zin? O Zin também deve 50. Então o Zin vai pagar 25 para o Zé e vai pagar 25 para Azul. Está desfeito o vínculo obrigacional. Por isso, iguais. Por quê? Presume que se os dois devem 100, cada um desses, os dois aqui tem 100, cada um então recebe 50. E cada um paga 50. Só que o Zoião, ele vai pagar para o Zé e vai pagar para o Azul. Ele vai pagar 25 para um e 25 para o outro. E o Zin aqui. Ou seja, pessoal, distintas. Se transformam num vínculo obrigacional entre o Zoião e o Zé, entre o Zoião e Azul, entre o Zin e o Zé, entre o Zoião e Azul. Por isso, distinta quanto os credores e devedores. Ficou claro, moçada? Obrigação divisível é muito tranquilo. Agora começa a complicar quando a gente chega na próxima. Então, moçada, sugiro que você dá uma pausa no vídeo, tome uma aguinha, porque agora vamos falar de obrigação indivisível. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, se eu vou falar que obrigação indivisível, eu tenho que falar sobre bem indivisível. Gente, bem indivisível é uma coisa que, ao ser fracionado, altera a sua essência ou destinação, muda a sua finalidade ou desvaloriza. Por exemplo, tá vendo esse boi aqui? Veja bem, isso aqui é um touro reprodutor. Ele é um bem o quê? Indivisível. Beleza? Porque se eu dividir esse boi aqui, ele não serve mais para pôr o reprodutor. Ah, vou rachar no meio a motosserra. Acabou, moçada. Ele é um bem indivisível. Tranquilo? Então, o que é uma obrigação? Agora, não existe só bem indivisível. Tem fato. Por exemplo, obrigação de dar, aqui nós também um touro, talvez esse diamante, quando é um bem corpóreo, é obrigação de dar. E obrigação de fazer e não fazer. Aqui é o chamado fato. Obrigação de fazer indivisível. Lembra aquela aula que nós dividimos? Ela é naturalmente divisível. Mas se você falar, não, professor, é que nós queremos uma aula tudo num dia só. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, não poderia dividir ele em 2, 3 vídeos? Poderia. Mas se você, professor, nós queremos um único vídeo. Beleza. Se tornou o quê? Indivisível. Beleza? Isso é um fato. Olha só. Então, aqui traz o conceito de obrigação indivisível no artigo 258 do Código Civil. Vamos ler. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto. Quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Coisa, o boi. Fato, a prestação de serviço lá. As aulas que eu te dei tem que ser tudo num dia só. Beleza? A obrigação de não revelar segredo. Indivisível. Tá? Então veja bem. Não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Qual é o recado? Aqui ficou claro, a obrigação indivisível quando a prestação tem por objeto ou uma coisa ou um fato que não pode ser dividido. Porque se você dividir, vai perder a sua essência, sua substância, vai acabar com o seu valor, enfim, não tem jeito. Aí, o que ele fala aqui?
O recado que ele dá daqui para frente, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, por dar a razão determinante do negócio jurídico, ele está dizendo aqui para nós que tem coisas que são naturalmente divisíveis, ou que podem ser divisíveis, embora indivisíveis naturalmente também. E tem coisas que são divisíveis, mas podem se tornar indivisíveis. Então, aí ele fala, olha, cuidado, tem que prestar atenção aqui, ó. Então, aqui é uma construção doutrinária, coisa ou fato não suscetível de divisão. Natureza. Um touro reprodutor, tem como eu dividir ele, partir ele no meio? Não, não posso. Mas professor, e se ele for para açougue? Ah, aí eu mudei a finalidade, porque se eu partir ele para açougue, aí ele não vai reproduzir nunca mais. Captaram a essência? Beleza, de ordem econômica. Vou trazer aqui um exemplo da doutrina por questão econômica. Aqui eu tenho esse diamante aqui, é um diamante de 20 quilates, é muito famoso esse diamante, isso aqui é verdadeiro. Eu não me lembro o nome dele, mas eu peguei lá na figurinha que falava o nome dele. Imagina esse diamante que vale 5 milhões de euros. Aí eu falo, caralho, eu sou muito esperto, eu vou dar uma marretada aqui nesse diamante, vou quebrar, vou transformar ele em 300 diamantinhos menores, vou vender tudo, vou ganhar mais. Nem sempre, tá? Porque esse diamante aqui, por ser único, por ser um exemplar único, provavelmente com esse quilate, com toda essa sua pureza aqui, resultado, moçada, vendendo tudo isso aqui não vai dar. Então, por questão econômica, ele se torna indivisível. Vamos imaginar também que uma pessoa precisa de um grande terreno para construir uma indústria. Você sabe que aquela região ali é uma região do distrito industrial, que ali se instalam grandes indústrias. Então você tem lá terreno, eu tenho um terreno de 500 metros quadrados, vou dividir ele em 250 metros quadrados. Provavelmente ele terá um valor muito menor do que você vender esses dois para uma grande indústria, em tese, né, moçada? Isso é a ordem econômica, tem que ser analisado no caso concreto. E legal, vou dar uma lida aqui, o que fala o artigo 88 do Código Civil. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei, legal, ou por vontade das partes, acordo de vontade, contrato. Num contrato as pessoas podem transformar um bem divisível em indivisível. Legal, a lei. Aqui tem um exemplo aqui do artigo 4º, a linha 2, né, inciso 2 da lei 6.776/79, que trata do parcelamento de solo urbano. Diz que não é permitido, na hora de fazer um loteamento, colocar lote a menos de 125 metros quadrados. Óbvio, moçada, essa lei ela traz exceções, mas aqui tem uma regra, um lote de 125 metros quadrados, eu posso dividi-lo? Claro que pode, ele é naturalmente divisível. Posso dividir, partir ele em dois, posso, mas a lei diz que ele é indivisível, é o que diz o artigo 88. E convencional, aqui ó, num contrato de compra e venda, por exemplo, em que eu lhe vendo um determinado objeto, eu te vendo ele no preço, que se é contrato de compra e venda, o objeto vale 500 mil, beleza, não é uma quantia em dinheiro, eu não posso dividir esse pagamento em 5 parcelas de 50 mil, em 10 parcelas de 50 mil, se vale 500 mil, posso, mas você pode me exigir, não, isso aqui é uma obrigação de execução instantânea, ou seja, é pagamento à vista, eu exijo essa prestação sua uma única vez, agora, os 500 mil, se torna indivisível aquela obrigação, tá certo, pessoal? E tem outras do mesmo gênero, vamos dar um exemplo, um ato jurídico em que o pai faz um testamento, ele deixa lá 2.000 hectares para 4 filhos, ora, 2.000 hectares, para dividir para 4, posso dividir. Nossa, e como posso dividir? Por exemplo, a lei de parcelamento de solo rural diz que nenhuma propriedade pode ser dividida por menos de um módulo rural. Esses 2.000 hectares posso transformar em 300.000 módulos rural, né? Mas eu deixei para 4 filhos. Então, é 500 hectares para cada um. Primeiro, é um condomínio pró-indivísio, ele é indivisível. Tá? Mas o objeto é divisível, mas aí o pai colocou uma cláusula assim, olha, e esse objeto vai se tornar indivisível nas 4 gerações de vocês. É muita sacanagem do pai, ou seja, é naturalmente divisível, mas por disposição de última vontade, no testamento, o pai transformou 2.000 hectares em objeto indivisível, tá certo? E por decisão judicial, aqui tem uma clássica aqui, decisão judicial que determina a exclusão do nome de alguém de Serasa. Vamos imaginar que uma instituição financeira incluiu o nome de alguém no Serasa. Lá incluiu por 10 ocorrências lá, ocorrência A, ocorrência B, ocorrência C, e essa pessoa ingressou com sua instituição e o juízo reconheceu que aquilo é indevido e manda o banco retirar. Aí o banco vai lá e retira só uma. Não, banco,
você tem que retirar todas, porque o objeto é indivisível. Professor, se você retirar um, ele vai continuar com o número negativado, vai lá e retira todas, tá certo, pessoal? Espero que a gente tenha entendido o que é uma prestação indivisível. Agora a questão está em como solucionar o vínculo obrigacional, como desfazer o vínculo obrigacional, porque ele tem caráter transitório, patrimonial, numa obrigação indivisível. Vamos lá, moçada? Conforme eu disse no primeiro slide, quando é um devedor e um credor, não importa se o objeto é divisível ou indivisível. Entrega para o cara. Se o bem é divisível, está aqui o seu dinheiro, está aqui os seus 10 quilos de feijão, está aqui isso, está aqui aquilo. Não importa se o bem é divisível, está aqui teu carro. Isso é tranquilo. A questão é quando existe mais de um devedor ou mais de um credor. Então, moçada, vamos lá. Eu trouxe primeiro, eu vou ler aqui a situação fática, a base aqui para a gente compreender esse artigo 259, que cuida quando tem mais de um devedor de um objeto indivisível. Pedro e João se comprometeram a entregar para Mateus um carro da marca X, no valor de aproximadamente 80 mil reais. Então o que acontece? O Pedro e o João são dois devedores, se comprometeram com Mateus, não me perguntem como, se foi um contrato de compra e venda, se é uma promessa de doação, o que foi, que vão entregar para ele um carro. E esse carro vale aproximadamente 80 mil reais. A questão é, gente, tem um princípio, não é um princípio, é uma frase no direito que fala o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. O meu professor, desembargador Costa Mendes, ele falava assim, ó, quem deve a Pedro e paga a Gaspar, duas vezes haverá de pagar. Ou seja, quem paga mal, paga duas vezes. Se eu devo para o Pedro e pago lá para o outro, paguei mal. Paguei duas vezes, vou pagar duas vezes. E você vai pagar, você vai pagar tantas vezes quanto você pagou mal. Por isso que esse artigo aqui orienta, tá, como que deve solucionar. Então, se eu tenho dois devedores, o que acontece? O Mateus, como o objeto é indivisível, o Pedro, na realidade, você percebe que ele deve meio carro e o João deve meio carro. Porque, como eu não falei quanto é que qual é o percentual que um deve do carro, não pode dever 70% ou 30%. Como eu não falei, presume que o débito é igual. Então, o Pedro deve a metade do carro e o João deve uma metade. Mas o carro é um objeto divisível. Eles não podem encerrar um carro e, vou entregar minha parte, vou encerrar, vou entregar minha parte, que eu não quero entregar junto. Não tem jeito, porque diminui o valor, né? Perde a sua finalidade, etc, etc. Então, o que vai acontecer? O Mateus, ele pode exigir o carro de qualquer um dos dois. De qualquer um dos dois. E aí, é muito simples. Está aqui o artigo 250. Se havendo dois ou mais devedores, Pedro e João, a prestação não for divisível, quer dizer, é indivisível, que é o carro, cada um será obrigado pela dívida toda. Embora cada um deva meio carro, mas cada um é obrigado, pode ser compelido a entregar o carro sozinho. Tá, vamos imaginar que o Mateus veio aqui e exigiu o carro do Pedro, e o Pedro pagou o carro para ele. Tanto aqui o Mateus, pegou o carrinho dele, tá aqui, ó, que lindo, e capou o gato, foi embora. Aí o Pedro, coitado, falou, cara, que coisa, eu deveria metade de um carro, paguei um carro sozinho. Então, o que o artigo fala? Aqui, esse vínculo aqui foi desfeito, mas ficou um vínculo interno aqui, entre o João e o Pedro. Aí a lei fala no seu parágrafo único. O devedor Pedro, que paga a dívida, que foi o caso, ele pagou a dívida, subroga-se no direito do credor. Subrogar é substituir uma coisa por outra, ou uma pessoa por outra. Aqui uma subrogação pessoal. Ou seja, o Pedro agora, ele deixa de ser devedor, ele é credor. De quanto? De um valor equivalente a 40 mil reais, que é o valor da diferença do carro, que o João deve pagar para o Pedro. É isso que diz o artigo aqui, moçada. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros obrigados, porque poderia ser mais de um, tá? Então, Mateus, observe o seguinte, o Mateus, o credor, pode fazer a prestação de qualquer um dos dois, ou seja, de Pedro ou de João. Exigiu de Pedro, Pedro pagou, Pedro subroga, Pedro agora é credor do João, do valor correspondente ao equivalente à metade do carro, no nosso exemplo aqui, 40 mil reais. Beleza, pessoal? Espero que tá tranquilo. Professor, estou com dúvida. Anote, tá com código, meu telefone, meu e-mail, vamos nos falando. Lembra? Aqui tem um coração e dois ouvidos prontinho para você. Vamos lá, artigo 260. Se a pluralidade for de credores,
poderá cada um destes exigir a dívida por a dívida inteira, mas o devedor, os devedores desobrigarão pagando. Olha aqui, vamos trazer o suporte fático. Carlos deve para Jair e Rafael um cavalo reprodutor manga larga. Aqui agora, ao contrário, lá do 259 era quando tinha mais de um devedor, agora tem mais de um credor. E poderia ser mais de um devedor aqui. Aí você aplicaria aqui lá nesse polo aqui. Carlos deve para Jair e Rafael um cavalo reprodutor manga larga, está aqui ele, avaliado em 100 mil reais. Eu pus aqui avaliado para a gente entender os artigos, tá? Em 100 mil reais. Então, o devedor, o Carlos, tem 2 credores. Se a pluralidade for de credores, mais de um, poderá cada um, o Jair ou o Rafael, exigir a dívida inteira. De quem? Do devedor. Mas o devedor, o Carlos, ou devedores, que poderia ser mais de um, se desobrigarão, ou se desobriga pagando, né? Como é que ele faz para pagar correto? Ele não deve para os 2? Ele deve meio cavalo para o Jair, meio cavalo para você aqui, mas não pode partir, tem que pagar o cavalo por inteiro. Chama os 2. O cara fala assim, Jair, ô Rafael, toma aqui o cavalo, assina aqui o recibo vocês 2. Pronto, moçada, tá desfeito o vínculo, ó. Pronto, cada um cumpriu com sua obrigação, bacana, extinguiu o vínculo obrigacional. Agora, a questão é, o cara pode pagar só para um? E aí? Pode. A resposta é pode, moçada, como regra geral. Mas tem que tomar cuidado. Qual que é o cuidado? É o parágrafo 2º aqui, ó. O inciso 2, inciso 2º, perdão. O inciso 2º. Ele pode. Ó, o cara pode pagar só para o Jair, a um, dando a este calção de ratificação dos outros credores, né? Ou seja, o que o Jair tem que fazer? Ele tem que dar para o Carlos, dando para o Carlos, um documento assinado pelo Rafael, autorizando ele a receber o cavalo sozinho. É isso que diz esse inciso 2 aqui, dando a este calção de ratificação dos outros credores. O Carlos poderá pagar? Pode, mas tem que tomar cuidado. Qual cuidado? Jair deverá apresentar para Carlos o documento em que Rafael lhe autoriza a receber sozinho a prestação devida a 2. Caso contrário, ou seja, se ele não tomar esse cuidado, os 2 são irmãos, são muito bacanas, nossa, muito amigo, cuidado, moçada, é hora do agir humano. Amigo, Jair, gosto muito de você, mas você tem autorização do Rafael? Não tem, cara, então primeiro você pega, senão não vou te pagar sozinho não, beleza? Então, por quê? Quem paga mal, paga 2 vezes, paga 3, paga 4, paga 5. Ficou tranquilo isso aqui, moçada? Esse artigo 260? Tá. Agora, o 261, ele vai tratar justamente disso aqui, ó, do parágrafo 2º aqui do 260. Por quê? Existe a possibilidade de que o Carlos pagou sozinho para Jair. Não é isso? E está aqui, artigo 261. Por quê? Quando o Carlos pagou para o Jair sozinho, e o Jair apresentou essa calção de ratificação, que é esse documento escrito, esse vínculo aqui desfez. Mas e aqui entre o Jair e o Rafael? O artigo 261 vai cuidar disso aqui. Ele fala, ó, se um dos credores receber a prestação por inteiro, quem foi? O Jair. A cada um dos outros, mas atenção, só tem mais um aqui, que é o Rafael, assistirá o direito. É o Rafael quem tem o direito, moçada, de exigir do Jair em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Falei, então, Jair, eu quero minha parte em dinheiro. Óbvio, moçada. E aqui poderá surgir muitas perguntas. Ah, professor, mas se tiver um problema entre os 2? Aí é problema entre os 2. O Carlos fez a sua parte sozinho, certinho, né? Os 2 provavelmente vão parar no Poder Judiciário. Ou vão ser sócios desse cavalo a vida inteira, ou os 2 vão vender o cavalo e repartir o dinheiro, ou o Jair vai ficar com o cavalo e pagar os 50 mil para o Rafael, porque somente o Rafael pode exigir disso, mas o Jair não pode falar, ó, fica com o cavalo que eu quero dinheiro. Ele não pode exigir isso do Rafael. O Rafael tem o direito de querer ficar com dinheiro. Mas lá na vida prática, pode? Pode. Lá na vida prática, o Rafael pode falar assim, ó, Jair, você quer ficar com o cavalo? Não, então eu faço questão, eu te pago a sua parte dele. Você aceita? Aceita. Óbvio. Porque se cuida de direito patrimonial, direito disponível, né, moçada? Mas cuidado com o peguinha. Se aqui houvesse uma inversão, o Jair pode obrigar o Rafael a receber. Não, não pode. Porque o direito de exigir é somente do outro. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Vamos para o artigo 262. Olha só o artigo 262, pessoal. Aqui, aqui é se um dos credores perdoar a dívida, beleza?
Um dos credores perdoar a dívida. Aqui nós temos dois credores, o Rafael e o Jair. O Carlos deve o cavalo manga larga, o cavalo vapor, né, para o Jair e para o Rafael. Né? O que acontece? O Jair perdoa a parte dele no crédito, não é isso? Eu falo, ó, meu meio cavalo, você não precisa pagar. Ele não ia pagar mesmo meio cavalo, porque ele não pode partir o cavalo. Né? Então, tá perdoado, em nome de Jesus. Fechou. Beleza. Perdoou. Mas ele não tem como pagar meio cavalo para o Rafael, que agora ele só deve meio cavalo. Por quê? É um objeto indivisível. Ele vai ter que entregar o cavalo para o Jair. Mas só que aqui, agora, ele já conta com o benefício da lei. Olha o que diz o artigo. Se um dos credores perdoar a dívida, o Jair, né? Perdoou quem? Perdoou a parte dele, ele não pode pagar mais do que a parte dele. A obrigação não ficará extinta para com o Rafael. Quer dizer, ele continua devendo o cavalo inteiro para o Rafael. Mas o Rafael só poderá exigir do Carlos o cavalo descontado a cota à parte do Jair, que o Jair perdoou. Então, o negócio aqui ficará o seguinte: o Carlos vai passar o cavalo para ele e ele tem que entregar os 50 mil para ele, que for o valor perdoado. Tá? Parágrafo único, mesmo critério, se observar no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Não vou falar sobre isso aqui agora, vamos ter aula específica. Isso aqui são formas de extinção do vínculo obrigacional. Beleza, moçada? Teremos uma aula específica sobre isso. Vamos para o último artigo, que é o 263. 263. Perde a qualidade de indivisível obrigação que se resolver em perdas e dano. Eu trouxe aqui como base, o suporte fático, aquele primeiro exemplo do Pedro e do João. O Pedro e o João se comprometeram de entregar, eu não me lembro lá se foi um touro ou se foi um animal, o cavalo, vamos pegar aquele cavalo ali mesmo. Pedro e João se comprometeram de entregar para Mateus o cavalo vapor avaliado em 100 mil reais. O que acontece? O cavalo vapor morreu, se perdeu. E aí? Como é que fica a obrigação? Aí você tem que ver, se perdeu por quê? Com culpa ou sem culpa? Se foi sem culpa, a obrigação se extingue. Se alguém receber, alguém paga. É tudo aquilo que vocês aprenderam. E a questão é se foi com culpa. E o objeto perdeu, pereceu, ele não existe mais. Ou seja, aqui ele fala, professor, aqui ele não está falando perde a qualidade de vida, obrigação que resolver em perdas e danos. Mas você entende o seguinte, quando é que uma obrigação se resolve em perdas e danos? Ela somente se resolve em perdas e danos se houver o elemento culpa. Se for uma obrigação de dar coisa certa, significa que o objeto não existe mais. Então o cavalo pereceu. Para resolver em perdas e danos é necessário o elemento culpa. Perdas e danos é uma indenização em dinheiro. Dinheiro é um bem divisível ou indivisível, moçada? Dinheiro é um bem divisível. Por isso que ele fala, perde a qualidade de indivisível. Quando uma obrigação ela é originalmente indivisível, e aí o objeto se perde e ele tem que ser indenizado. E aí, como a indenização é quanto em dinheiro, ele não é mais divisível. A obrigação agora passa a ser divisível. É isso que está falando, isso daqui. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, o que acontece? Se eu tiver dois devedores, só serve para dois devedores ou mais, a questão da culpa entre eles. Tá? Então, olha aqui, se para o efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, do Pedro e do João, o cavalo pereceu por culpa dos dois. Perdeu por culpa dos dois? Qual é a responsabilidade de cada um desses daqui para com o Mateus? O cavalo não equivale a 100 mil reais, então Pedro ele não deveria o equivalente a meio cavalo, 50 mil, João não devia 50 mil, que é a metade, o equivalente a meio cavalo? Ótimo, cada um vai pagar para o Mateus os seus 50 mil. Tá, e o prejuízo? E as perdas e danos? Perdas e danos é sempre algo mais. Sim, pelo acréscimo, a perdas e danos devidamente provada, vamos imaginar que o Mateus ele ia expor esse cavalo em exposição e lá ele ia receber 20 mil reais para expor isso aí. Ele vai deixar de ganhar 20 mil reais. Lucro cessante, lembra? Artigo 402, trabalhamos isso aí. Ele vai deixar de ganhar esses 20 mil. Como os dois foram culpados, os dois vão rachar o prejuízo. Ou seja, o Pedro vai pagar os 50 mil do seu equivalente,
mais 10 mil a título de perdas e dano. 50 mil do seu equivalente, mais 10 mil dos perdas e dano. E se a culpa foi só do Pedrão aqui? Pedro, como assim? A culpa foi só dele. Ora, se a culpa foi só dele, o Pedro vai pagar os seus 50 mil, que era a sua parte que ele devia no cavalo. O João vai pagar os 50 mil, que era a parte dele que ele devia no cavalo. Entretanto, como a culpa foi só do Pedro, ele sozinho vai pagar os 20 mil a título de perdas e dano. No final, Pedro paga 70, 50 de seu equivalente, mais 20 dos prejuízos, e o João os seus 50, porque ele não foi culpado pelas perdas e dano. Simples assim. Moçada, espero que eu tenha sido objetivo e que vocês, tendo dúvida, me mandem as perguntas. Moçada do bem, foi um prazer mais uma vez, né, trabalhar, discorrer sobre esse assunto. Espero que tenham gostado e espero que eu tenha sido claro. Se não fui, vamos tirando as dúvidas. Um abraço, moçada. Fiquem bem.